Amém. Irmãos, hoje continuando a nossa exposição do Evangelho de Marcos, hoje estaremos terminando o capítulo 2. Então, Marcos capítulo 2, versículo 23 ao versículo 28. Evangelho de Marcos, capítulo 2, 23 a 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Senhor, graças te damos, Pai, pelo teu evangelho, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai. Te louvamos por essa oportunidade. Abra, Senhor, nosso entendimento, os nossos corações para entendermos o teu evangelho, Senhor. Confronta, Senhor, o nosso coração e nos ajude, Senhor, a contextualizar os seus santos ensinos, Senhor, para os nossos dias de hoje, Pai. Que nós possamos, Pai, ver Jesus como ele é e sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Só para lembrar, meus queridos, essa mesma história também foram registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 1 a 8, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 1 a 5. Então, mantenha as suas Bíblias abertas também. Eu vou estar citando alguns textos paralelos ali, então que os irmãos possam ter suas Bíblias abertas. Aqueles que não estão com Bíblia podem usar também o celular, Hoje a gente tem essa praticidade também. E os evangelhos sinóticos, nós vemos especialmente aqui Marcos 2, de versículo 23 e 28, e como eu já mencionei, Lucas e Mateus, nós somos apresentados com outro título do Senhor Jesus Cristo. Ele é apresentado aqui, nós vemos no versículo 28, como o Senhor do sábado. E esse título saiu da própria boca do Senhor Jesus. Ele mesmo que diz que ele é o Senhor do sábado. E eis, e aqui mais uma vez Jesus irritou os líderes religiosos do judaísmo. Isso porque ele invocou a sua divindade, dizendo tal coisa. Quem criou o sábado e o santificou foi o próprio Deus. Jesus dizendo que ele era o Senhor do sábado, ele estava reivindicando a divindade do próprio Deus. Isso porque ele se colocou acima da lei de Deus e acima do sábado. E essa afirmação tem grande implicação. Jesus está dizendo aqui, é eu que mando no sábado. Eu que mando nele. Eu sou o Senhor do sábado. E somente Deus que criou a lei pode estar acima da lei. E Jesus só poderia ser Senhor do sábado sendo Deus, como ele é. Notem que Marcos, quando escreveu o Evangelho, ele escreveu com um objetivo por detrás. Marcos escreveu para os romanos. E notem que ele é mais objetivo e ele tem mais pressa ao decorrer o ministério do Senhor Jesus. Diferente dos outros evangelistas que começaram a narrar o nascimento do Senhor Jesus Cristo com mais detalhes. Isso porque o objetivo de Marcos era justamente focar no poder
do Senhor Jesus, nos milagres do Senhor. O fato de Marcos ter pulado o relato do nascimento de Jesus, isso porque esses fatos para os romanos não eram relevantes. Lembrando que o Império Romano era o império que dominava naquela época. E para eles, poder e domínio eram questões chaves. E o evangelista Marcos focou em apresentar o Jesus soberano e poderoso. O objetivo de Marcos era mostrar para os romanos que o filho do carpinteiro, que foi crucificado na cruz, na verdade era o poderoso Filho do Deus Altíssimo. E aqui ele apresenta que Jesus, né, o Deus soberano, que também é Senhor do sábado. E quando Jesus declarou sendo o Senhor do sábado, ele confrontou todo o sistema de mérito de obras que era baseado no sábado. E, meus queridos, isso é uma opinião minha, própria. Eu tenho certeza que muitos teólogos concordam comigo. Eu acredito que o sábado, no caso, foi o maior legalismo dos judeus. E nós vamos ver isso hoje. Eu não estou falando, no caso, da lei de Deus, né, do sábado da lei de Deus em si, mas do legalismo e acréscimos que foram adicionados ao sábado, especificamente. Os fariseus, eles haviam distorcido o significado do sábado. O comando para observar o sábado, como os outros 9 mandamentos, destinava-se em promover o amor para com Deus e para também com o próximo, para com as outras pessoas. O que Deus estabeleceu como um dia de reverência para Ele e descanso de trabalho para o homem. Os fariseus e os escribas transformaram em um dia de fardo, um dia de grande jugo, um dia cheio de restrições e regulamentos. Assim, como Jesus confrontou os fariseus para fazer o templo um covis de ladrões, como ele diz, ele confronta os fariseus por terem transformado um dia de adoração em uma carga rigorosa da religião judaica. Ao desafiar aqui abertamente as tradições humanas sobre o sábado, Jesus colocou-se em conflito direto com os líderes religiosos, e aqui ao extremo, em seu ponto mais sensível. Ao reivindicar a ser Senhor do sábado, Jesus essencialmente declarou sua autoridade sobre a totalidade da religião judaica. Porque santificação do dia era o seu ponto alto aqui. Era o que eles mais acrescentavam, era o que eles mais tinham zelo, era pelo sábado. O padrão para um dia de descanso foi estabelecido na criação, quando o próprio Deus descansou no 7º dia para o santificar. Deus foi quem estabeleceu o sábado. Assim, a pretensão de ser o Senhor de sábado e reivindicar divindade foi tida pelos fariseus como uma grande blasfêmia. Ali foram como eles enxergaram o Senhor Jesus, como um blasfemo que estava se colocando acima da lei. João, capítulo 5, do versículo 1 a 18, João relata ali a história do tanque de Betesda ali. E nesse evento, ele ocorreu também justamente num sábado, né, que ocorreu ali na Judéia. Foi pouco antes desses eventos que nós estamos falando agora, de Marcos 2, 23 e 28. E na ocasião, Jesus curou ali um paralítico e mandou que ele pegasse o seu leito e fosse para casa. E os fariseus ali foram reclamar com esse paralítico, porque ele tinha pegado o leito e ido para casa no sábado. Os fariseus ali, ao invés de responder com compaixão, ficaram indignados, porque Jesus disse ao homem para pegar o seu leito e ir para casa no sábado.
E o ex-paralítico respondeu naquela ocasião que um homem que havia curado ele mandou que ele pegasse o leito e fosse para casa. E eles perguntaram quem era esse homem que te curou, e ele não sabia quem era o homem. Mais tarde, nesse relato, nós vemos que Jesus encontrou o ex-paralítico no templo. E ele falou para os judeus ali que Jesus era o homem que havia curado. E Jesus ali respondeu aos judeus, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. A partir desse momento, os judeus procuraram ali matar o Senhor Jesus. Porque não só ele violava o sábado, mas também dizia que ele era o próprio filho do Deus Altíssimo. Ou seja, se fazendo igual a Deus. E esse é o motivo pelo qual aqui, em Marcos, nesse sábado que aconteceu depois da cura desse paralítico no sábado, nós vemos que os fariseus aqui já estavam perseguindo Jesus, inclusive no sábado. E eles estavam tentando ver se o Senhor Jesus estava descumprindo as regras do sábado. E, obviamente, eles mesmos estavam descumprindo as leis do sábado. O sábado, meus irmãos, foi destinado a ser um dia de adoração e descanso para o povo de Deus sobre a antiga aliança. A palavra sábado em si é derivada do termo hebraico Shabat, que significa para descansar, fazer cessar ou a desistir. No 7º dia de cada semana, os israelitas deixavam de trabalhar a fim de se concentrar a atenção em honrar a Deus. Nos seguintes 15 séculos, desde o tempo de Moisés até o ministério de Jesus, o sábado acumulou um grande número de regras e restrições ali rabínicas que eles adicionaram. O que fez ali da observância ali do 7º dia um grande fardo insuportável para eles. E eu estou falando aqui, meus queridos, nada mais, nada menos do que 24 capítulos do Talmud, que é o livro de regras dos judeus, ali, do livro de regras do judaísmo rabínico. 24 capítulos do Talmud focam nos regulamentos do sábado, somente do sábado. 24 capítulos que não estão na Bíblia para dizer o que era aceitável e o que não era aceitável fazer no sábado. Havia leis ali sobre o vinho, mel, leite, até cuspir no sábado, escrever, ou qualquer coisa que poderia sujar a sua roupa, não podia fazer. Ou seja, não podia fazer absolutamente nada. Tudo era proibido. Assim, no sábado, os escribas não poderiam usar as canetas, Não poderiam indicar livros para os seus alunos lerem, eles não poderiam fazer nada. Nada poderia ser comprado, nada poderia ser vendido no sábado e ninguém podia cozinhar. A comida tinha que ser preparada no dia anterior. Nem tomar banho era permitido. E se você estivesse doente, só poderia ser atendido por um médico se você estivesse morrendo. Caso contrário, você deveria esperar até o fim do Shabat. Para vocês verem o absurdo, não era permitido que as mulheres nem olhassem no espelho. Olha para vocês verem, regras que não eram regras bíblicas, mas eram regras que foram acrescentadas pelos fariseus. Agora, uma das restrições mais interessantes e radicais era acerca da distância que se podia viajar no sábado. Uma pessoa não era autorizada a viajar andar, no caso, mais de 3.000 metros de casa. Ou andar mais de 1.999 passos. Irmãos, isso é o que a religião faz com as coisas de Deus. E isso é exatamente o que a religião tem feito também em nossos dias. Muitos acréscimos. Não somos chamados, meus irmãos, para seguir
os acréscimos da religião. Somos chamados para seguir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem acréscimos. E um outro detalhe importante também, sem acréscimos e também sem tirar nada do evangelho, sem tirar uma vírgula. E aí daquele que tirar uma vírgula, né? Ou acrescentar, né? Lhe será tirado o direito de ir para o céu. É o que nós vemos em Apocalipse. Então nós não podemos seguir acréscimos à palavra e também não devemos tirar absolutamente nada do evangelho. As tradições humanas perpetuadas pelos fariseus e escribas claramente colocavam um peso esmagador sobre o povo. Em contraste, Jesus acolheu os seus ouvintes com palavras libertadoras do evangelho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vemos em Mateus 11, 28 a 30. O Senhor não estava falando de alívio ao trabalho físico aqui. Na verdade, estava oferecendo liberdade para aqueles sob o peso, de um legalismo opressivo, no qual eles nunca poderiam ser salvos ou justificados. Jesus veio aliviar o povo da falsa religião, meus queridos irmãos. E nesse sábado, em particular, Jesus e os seus discípulos estavam andando pelos campos e os fariseus os seguiam preocupados, pois aquele era o homem que ousava quebrar a religião farisaica. Aquele homem era o que veio trazer alívio sobre a falsa religião dos fariseus. E vemos que em Mateus 12:1, um fato que não é descrito em Marcos, eles pararam porque alguns dos seus discípulos ficaram com fome. Em Marcos não fala que eles estavam com fome. E Lucas apresenta que eles estavam debulhando ali as espigas, ou esfregando-as com as mãos. Eles comiam ali as espigas, debulhando-as com as mãos. Em Israel, grão amadurece normalmente em abril até agosto. É o tempo ali da colheita, no tempo onde é feito a colheita, indicando que esse evento aqui provavelmente ocorreu na primavera ou no verão. E de acordo com Deuteronômio 23, 25, quando você entra na plantação do seu vizinho, era autorizado você colher com as mãos e poder se alimentar, mas você não poderia, no caso, arrancar a planta. Ou como nós falamos nos nossos dias, passar a enxada. Colher frutos e alimentos com as mãos eram permitidos. E os discípulos de Jesus estavam fazendo exatamente o que o Antigo Testamento permitia que eles fizessem. Eles estavam colhendo ali e debulhando as espigas com as mãos para comê-las. As suas ações, elas eram perfeitamente admissíveis dentro dos propósitos de Deus, mas não na mente dos judeus religiosos que haviam acrescentado leis dos homens à lei de Deus. Agora, algo interessante, e fica difícil imaginar aqui como que os fariseus poderiam ter seguido Jesus pelas plantações sem quebrar as próprias regras do sábado, que era de permanecer dentro de 3.000 metros das suas casas. Eles acusavam os discípulos de estarem fazendo algo ilícito, mas como Jesus dizia, eles não tiravam a trave do próprio olho. E é o famoso aqui, dito, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E notem que Jesus e os seus discípulos não tinham transgredido qualquer lei bíblica. Os fariseus haviam elevado a sua própria tradição feita pelo homem acima das escrituras sagradas. Eles se estabeleceram como os donos do Shabat,
usurpando a posição correta do único e verdadeiro Senhor do sábado, como Jesus em breve iria deixar claro. Quando os fariseus, vendo o que os discípulos estavam fazendo, eles ficaram ali indignados, ofendidos porque Jesus permitiu os discípulos que cometessem ali tal violação. E eles questionaram no versículo aqui 24, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Pelos padrões rabínicos, os discípulos eram culpados aqui de várias ações proibidas, de colher, né, esfregando ali, escolhendo os grãos, de peneirar, também no caso retirando as cascas, debulhar, esfregando aqui as espigas, de preparar uma refeição por comer o grão depois de terem limpado. Nenhuma dessas atividades eram permitidas no sábado segundo a tradição rabínica. E aqui vemos que os fariseus não estavam preocupados com a fome ou o bem-estar dos discípulos de Jesus. O único interesse aqui era de proteger os seus regulamentos mesquinhos que compunham o seu sistema hipócrita ali de religião, da religião. E eles seguiam Jesus com o único intuito de preparar o bote, apenas para quando a hora chegasse, eles viessem ali a acusá-lo e matá-lo. Eles aqui já estavam com ódio de Jesus. Sabe por quê? A resposta aqui é muito simples. Mexe com a religião de alguém, que você vai ver. Mexe com a religião. Nós que somos evangélicos, vou falar de evangélicos. Fala qualquer coisa dos muitos acréscimos que os evangélicos, como os fariseus, muitos evangélicos, não todos, têm feitos à Bíblia, que você vai ver o que vai acontecer. Fala alguma coisa sobre as muitas coisas do Evangelho que muitos evangélicos também têm tirado da Bíblia. Em outras palavras, vai falar alguma coisa da hipocrisia farisaica de muitos em nossos dias para você ver o que acontece. Sabe o que acontece? Eles vão te odiar da mesma forma que os fariseus odiaram Jesus. E aqui eu destaco um ponto interessante. Isso era exatamente o que Jesus fazia. Ele denunciava a hipocrisia da religião e sempre apontava para a Bíblia, sempre para o Evangelho. Eu estou aqui lendo, estou lendo um livro, na verdade, bem interessante, que ele chama Em Defesa de Constantino, o Imperador. E antes do Imperador Romano Constantino, houve uma perseguição terrível dos chamados 2Ds, que é a perseguição do Imperador Décio e do Imperador ali Decleciano. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Você acha que na Roma, a Roma antiga, eles eram contra religiões? Não eram, irmãos. Eles não eram contra religiões. Na verdade, se nós olharmos, existiam várias religiões. E os próprios romanos, eles eram religiosos. E um dos grandes focos do Império Romano era o sacrifício a César. Eles eram místicos, eles eram religiosos. Todas as religiões eram aceitas por eles, porque eles eram ecumênicos e eles eram políticos. Os próprios judeus tinham paz com os romanos e ficavam ali na deles. Os judeus também eram políticos. Os judeus não eram um problema para os romanos. Eles ficavam quietinhos ali na deles, não causava problema para os romanos. Agora, meus queridos irmãos, os cristãos, eu vou usar essa palavra no bom sentido, os cristãos eram terríveis. Eles eram terríveis. Policarpo, discípulo do apóstolo João, quando ele foi oferecido às feras pelas autoridades romanas, sabe o que ele fez? Ele caçoou das feras, ele deu risada das feras. E aí os oficiais romanos olharam para ele: você está dando risada das feras? Você está dando risada dos leões? Então a gente vai botar fogo em vocês. E aí ele respondeu:
Vocês podem me queimar com um fogo que dura poucos minutos, mas logo virá o fogo da justiça do Deus soberano. Foi isso que ele respondeu. Irmãos, os cristãos eram perseguidos por um motivo. Sabe por que Décio e Diocleciano levantaram uma das maiores perseguições, uma das perseguições mais violentas aos cristãos ali? Porque os cristãos dos primeiros séculos, eles não se calavam. Eles eram um problema para o Império Romano. Nessa época de grande perseguição, existia um cristão chamado Pedro. Nós vemos um dos relatos históricos. E Pedro se recusou a fazer sacrifício ao imperador. Ele foi pendurado de ponta cabeça e chicoteado até que toda a pele do corpo saísse. Ficou só os ossos. Era isso que eles faziam com os cristãos, mas eles se recusavam a ficarem calados. Eles não ficavam calados. Eu vi um relato também interessante que aconteceu nessa época, que eles foram fazer um sacrifício para o imperador e um cristão levantou no meio do sacrifício e começou a gritar: culta aos demônios, culta aos demônios. Eles foram lá e mataram. Por que vocês acham que os cristãos eram perseguidos, irmãos? Porque eles eram políticos, iguais os judeus? Se eles fossem políticos ecumênicos igual aos judeus, irmãos, nada teria acontecido, não haveria perseguição. Eles eram perseguidos porque eles não ficavam quietos. Em outras palavras, porque eles imitavam o Senhor Jesus também, que não ficava quieto. O Senhor Jesus dava mesmo nos fariseus, denunciava mesmo o sistema religioso e falava as verdades que tinha que ser falado. E o que a Bíblia orienta a gente a fazer, irmãos? Sedes meus imitadores. E Paulo também fala, sedes meus imitadores. Por que Paulo fala? Sedes meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. E nós deveríamos fazer como Jesus, não nos calar. Deveríamos ser como os cristãos da igreja primitiva. E isso é uma coisa que eu questiono, meus irmãos. O que nós faríamos se nós estivéssemos no primeiro, segundo, terceiro século? Se estivesse nessa grande perseguição do século IV ali, de Décio no século III ali, né? Diocleciano passou ali um pouquinho. Se nós estivéssemos nessas grandes perseguições, se você gritasse como um irmãozinho lá gritou, culto dos demônios, ele arranca a sua língua fora e depois ia te chicotear até a pele toda saísse do corpo. Mas os cristãos se recusavam a se calarem, porque eles seguiam o exemplo de Jesus. Jesus fazia e fez sempre isso, sempre falando a verdade, sempre denunciando, nunca sendo político, mas sendo fiel sempre às Escrituras sagradas. E hoje eu digo que a igreja está mais política do que nunca, meus queridos irmãos. E ela não se assemelha em nada com a igreja primitiva. Poucos têm coragem de se posicionar pela causa do Evangelho e falar as verdades bíblicas. Irmãos, poucos pregadores. Eu vejo muitos poucos. Eu estava conversando até com o Gu, né, orientando pregações expositivas, Augusto Nicodemos, tem muito pouco, irmão. Paulo Júnior, Nicodemos, tem muito pouco. Pregadores que falam as verdades mesmo, que contextualizam a Bíblia e aplicam de uma forma honesta, falam as verdades bíblicas. E nós deveríamos fazer o mesmo, meus queridos irmãos. Não sermos uma igreja omissa, uma igreja covarde, mas uma igreja que se levanta e fala a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E há uma importância muito grande em nós fazermos isso, porque o Evangelho tem sido deturpado, irmãos. Cada vez mais que a igreja se cala, mais o Evangelho é deturpado. E a igreja se calando, e o Evangelho cada vez mais deturpado. E nós não deveríamos nos calar, mas pregar as verdades do Evangelho como o Senhor Jesus fazia. Nós devemos imitar o Senhor Jesus e fazer o contrário dos políticos religiosos fariseus. E sem qualquer pedido de desculpas, vemos, Jesus respondeu no versículo 25 e 26, nunca lestes o que fez Davi, quando ele estava em necessidade e teve fome. Ele e seus companheiros, como entrou na casa do Deus vivo, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que não é lícito para qualquer um comer, exceto
os sacerdotes, e ele também deu para aqueles que estavam com ele. Obviamente, os fariseus tinham lido a história de Davi, eles conheciam tudo essas histórias que Jesus estava falando. Mas as palavras de Jesus destacou o fato de que, mesmo sabendo que os fatos da história, eles eram ignorantes do verdadeiro significado. Notem que a pergunta aqui, nunca lestes, que Jesus diz, nunca lestes, expõe a indesculpável ignorância de pessoas que deveriam ser especialistas na lei. Afinal de contas, meus queridos, eles eram os doutores da lei. Eles eram os mestres da lei, os professores da lei da época. Indesculpáveis. A resposta de Jesus sobre o incidente envolvendo Davi se encontra em 1 Samuel 21, de 1 a 6, onde o faminto Davi ali perguntou ao sumo sacerdote por alimento, e ele respondeu a Davi dizendo, não havia pão comum, mas apenas pão consagrado. Se apenas os homens tivessem ali se mantido longe de mulheres ali, no caso, ele daria os pães, e foi o que aconteceu. O sacerdote ali então, Davi respondeu, sempre que eles saíam em campanha, os homens não tinham contato com mulheres, e ali o sumo sacerdote abriu uma exceção da lei, porque ele teve compaixão, né? Ele teve compaixão ele viu a necessidade deles, e é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. O ponto de Jesus, ilustrando o Velho Testamento, era para mostrar que compaixão, aos olhos de Deus, sempre superou a observância de ritos e cerimônias, mostrando que até o sacerdote Aimeleque fez uma exceção à lei cerimonial ali de Deus, a fim de ajudar os necessitados ali, de ajudar Davi e os seus companheiros. Ou seja, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, não descumpriu a lei. Ele apenas seguiu exatamente na perspectiva correta e bíblica. Foi certamente adequado para o Filho de Deus aqui desconsiderar as tradições rabínicas, porque elas não eram bíblicas, a fim de atender às necessidades dos seus discípulos que estavam com fome. Os líderes religiosos estavam muito mais preocupados com a preservação da sua própria autoridade do que com as necessidades aqui do próximo, de outras pessoas. E de acordo com Mateus aqui, se nós vemos o mesmo relato em Mateus no capítulo 12, do versículo 5 a 6, Jesus também disse aos fariseus, e não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mas eu digo que alguém maior do que o templo está aqui. Ao apontar o exemplo dos sacerdotes, Jesus demonstrou a inconsistência do próprio padrão legalista dos fariseus, que no caso, nessa situação aqui, não estavam fazendo o que a lei dizia, pois o sábado era para adorar, honrar a Deus e para descanso do homem. O que eles estavam fazendo ao invés disso? Eles estavam investigando e caçando Jesus. Eles estavam trabalhando. Eles estavam não honrando o próprio Deus encarnado, que afirmou nessa situação, segundo Mateus, que ele era maior que o templo. E além deles não cumprirem a lei de Deus, eles hipocritamente não cumpriam as próprias regras que eles inventaram, os acréscimos ao sábado. Ou seja, eles eram duplamente hipócritas. E é importante nós entendermos isso. Deus nunca colocou cerimônia, rituais e tradição no caminho da misericórdia, bondade para com os outros. Isso é uma lição muito importante para os dias de hoje. E os fariseus não conseguiam entender isso porque eles eram religiosos.
Assim, Jesus explica no versículo 27 aos fariseus que originalmente o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O propósito de Deus para o dia de sábado era dar ao seu povo descanso. Mas os fariseus transformaram uma bênção de Deus em um fardo terrível. Mateus 12:7 diz que Jesus também disse algo a mais aos fariseus nessa situação. Mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não teriam condenado os inocentes. Aqui, citando Oséias 6:6, Jesus lembrou seus ouvintes que Deus planejou o sábado para ser um dia misericordioso de reflexão espiritual e também de recuperação física para o seu povo. A verdade era que eles eram os verdadeiros violadores do sábado e eles acusavam os inocentes, como os discípulos de Jesus, que não estavam fazendo absolutamente nada de errado. Eles sufocavam as pessoas, eles sufocavam e acusavam os inocentes, né? E isso não é o que a Bíblia mandava. Eles sufocavam as pessoas com regras humanas que não tinham sido dadas por Deus. Da mesma forma, também nós vemos nos nossos dias muitos falsos profetas, muitos falsos mestres estão sufocando a religião, estão sufocando as pessoas, com uma religião de homem, também que não vem da parte de Deus. Mas é interessante que nos nossos dias eles fazem de uma forma diferente. Se nós olharmos, os fariseus eles endureciam as leis. Os cristãos modernos, eles afrouxam a lei, né, os mandamentos. Hoje em dia, existem igrejas à mercê, meus queridos, é um cardápio. Eles oferecem o que as pessoas querem. E eles oferecem o que as pessoas querem para aliená-las. Ou seja, eles afrouxam estrategicamente para atrair, né, transformando a igreja do Nosso Senhor em libertinagem, e acrescentam onde eles têm proveito. Assim, a igreja tem se tornado, né, como Judas disse, né, estão transformando a graça do bom Deus em libertinagem. Não é liberdade, não. Libertinagem. Tudo pode, né? Você quer carnaval, eles trazem o carnaval para a igreja. Você quer balada, eles trazem a balada gospel para a igreja. Tudo é gospel, né? Eles colocam um gospel ali. Tudo é o que você quer do mundo, eles trazem de uma forma gospel. E o que você quiser, eles te dão. Mas aí, você tem também que dar alguma coisa de volta para eles. Você tem que estar sobre a autoridade deles e não de Deus, do homem. Eles te dão o que você quer, mas depois eles querem algo de volta. Sujeição ao homem, obediência ao homem e não a Deus. E essa é uma triste realidade de muitas igrejas dos nossos dias. Assim, ao mesmo tempo que eles afrouxam o evangelho, eles também agem como os fariseus. Eles colocam ritos, cerimônias e práticas também como jejum, oração, para mostrar que eles são espirituais. E eles quase sempre utilizam a Bíblia fora do contexto, para enganar as pessoas. Justificam que são bíblicos, mas na verdade são como os fariseus, que acrescentam ou deturpam. Acrescentam ou tiram, deturpam o evangelho do nosso bom Deus. Claro, meus queridos, é importante a gente destacar, não é todas as igrejas que fazem isso. Existem muitas igrejas bíblicas. Muitas pessoas, até quando voltam para o Brasil, me perguntam, que igreja que eu posso procurar no Brasil? São poucas, mas tem igrejas reformadas, eu sempre indico igrejas reformadas, bíblicas, ou uma igreja que prega a Bíblia com fidelidade. Tem poucas, mas existem ainda, irmãos. E é importante nós sempre irmos em uma igreja onde a Bíblia é pregada com fidelidade. E uma nota aqui, e se você fizer... como eu disse, meus queridos, não é toda igreja que é assim. E nós devemos tomar cuidado
para nós não cairmos no fermento dos fariseus. Eu sempre falo isso, e é importante a gente ter essa perspectiva. Existe um fariseu dentro de cada um de nós, que anseia pela falsa religião, que anseia em seguir as nossas paixões. Mas nós devemos lutar contra isso sempre, e sempre nos voltarmos para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo não é imitar homens, mas imitar os ensinamentos apostólicos que foram dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos nos gloriar, meus queridos, na religião, em placas de igreja, denominações evangélicas, na religião, mas devemos nos gloriar no Evangelho somente e fazer como o apóstolo Paulo, que se gloriava apenas em Cristo somente. E uma nota aqui, se você fizer isso, você certamente vai arrumar problema para a cabeça. Se você se posicionar em favor do Evangelho do nosso Senhor, você certamente vai ter problema. E da mesma forma que na época de Jesus, os doutores, os mestres, os professores da lei, que deveriam ser os verdadeiros religiosos, mas atacavam os verdadeiros religiosos como os discípulos de Jesus. Da mesma forma, grande parte das igrejas hoje, que deveriam seguir apenas o Evangelho, acusam os verdadeiros cristãos, que querem seguir apenas Cristo, que querem seguir apenas o Evangelho. Ou seja, hoje em dia, o falso virou certo, o errado virou correto. Conselho a vocês, meus queridos, nunca entrem nessa perspectiva. Essa é uma perspectiva farisaica, religiosa. Se posicione sempre em favor do Evangelho. Ainda que o mundo inteiro seja contra você, ainda que o seu pai, sua mãe, filhos e até esposa ou esposo vá contra você. Nunca abra mão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem acréscimo, sem tirar nada dele. E vemos que o conflito entre Jesus e os fariseus já estava em um patamar bastante complicado aqui. Até que o Senhor Jesus fez um negócio para piorar tudo. No versículo 28 aqui, ele declarou que ele é o Senhor do sábado. E aí os religiosos fariseus foram mais uma vez à loucura. Sem ressalva ou pedido de desculpas, aqui Jesus afirmou ser o soberano sobre o sábado. Notem que ele já havia dito que ele era maior que o templo. Ele já tinha dito que ele era maior que o templo. Jesus claramente afirmou ser Deus, o Criador, e aquele que designou o Shabat, e sendo assim, ele é o Senhor dele. Mais uma vez, Jesus aqui usou o título o Filho do Homem, um título messiânico que nós encontramos em Daniel capítulo 7, que é ali retratado como o Rei Divino, que criou o sábado e definiu todos os seus parâmetros. E os fariseus, que se orgulhavam de serem os intérpretes da palavra e da vontade de Deus, entenderam claramente o que Jesus estava reivindicando aqui. Ele estava reivindicando ser o próprio Filho do Deus vivo. Como Deus encarnado, Jesus repudiou a hipocrisia e os acréscimos dos fariseus no sábado, ensinando que o sábado tinha sido realizado não baseado na graça e compaixão de Deus, como os fariseus estavam fazendo, mas do orgulho de suas obras. Jesus demonstrou misericórdia e compaixão para com as pessoas, mas os fariseus se preocupavam apenas em proteger os seus costumes e a sua tradição. Assim, Jesus exemplificou aqui o verdadeiro propósito do sábado, que era uma bênção divina, e não um dia sombrio de labuta e fardo. E eu quero aqui, meus queridos, terminar com algo importante para os nossos dias. Os fariseus, eles achavam que o sábado pertenciam a eles, e não
a Deus. Da mesma forma, muitos hoje em dia acham que o culto a Deus em nossos dias não é para Deus, mas que o culto é feito para os homens. Hoje, o culto em muitas igrejas não é mais feito para Deus, mas é feito para o homem, cheio de programações para agradar homens e não para adorar a Deus como deve ser feito. O culto não é para o homem, e é muito importante nós entendermos isso. Quando a gente iniciou a igreja aqui, eu lembro que uma senhora, ela veio visitar de bem longe, e se eu não me engano ela era francesa. E ela era casada com um brasileiro, os filhos falavam português, ela falava português também muito bem. E ela veio aqui, ela lembra que na época ela disse que estava vendo as pregações do Augusto Nicodemos, e que ela estava procurando uma igreja mais bíblica para frequentar. E acabou o culto, ela gostou muito, e ela não voltou mais à igreja. Mas eu lembro que ela enviou uma mensagem. Ela me enviou uma mensagem dizendo que ela tinha gostado muito da igreja, gostei bastante da igreja, mas eu não poderia frequentar na igreja por um motivo. E ela disse que não iria na igreja porque não tinha jovens na igreja, e os 3 filhos dela, ela queria achar uma igreja, além de ser bíblica, que houvessem também jovens, né, para os filhos dela ali interagir com eles. Então ela não voltou mais, né? Ela não voltou mais, e ela enviou essa mensagem que ela não voltaria mais por causa que a igreja não tinha jovens. Meus queridos, eu sempre falo para as pessoas, não leve os seus filhos à igreja onde tem mais jovens. Leve os seus filhos para a igreja que é mais perto da Bíblia. Porque o que vai fazer a diferença na sua vida, na sua família e dos seus filhos, é você congregar numa igreja onde o evangelho é pregado com fidelidade. Eu tenho visto, irmãos, até jovens se perdendo com jovens dentro da igreja, porque eles crescem da igreja, mas não aprendem isso do evangelho. E eles se perdem dentro de igrejas que estão cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Charles Spurgeon, ele costumava dizer algo muito importante. Ele dizia o seguinte: não vá aonde tem um bom louvor, grandes palestras e linda arquitetura. Né? Linda arquitetura é um lugar bonito. Vá aonde o evangelho é pregado. Eu não tenho que tirar e nem pôr aqui, meus irmãos. É exatamente isso. Vá aonde o evangelho é pregado. Não devemos ter uma motivação também, meus irmãos, de culto errada. Eu vou no culto por causa dos jovens, eu vou no culto para arrumar uma namorada, eu vou no culto, sei lá, pelos motivos que as pessoas vão. O motivo de ir no culto, irmãos, é para adorar a Deus, é para aprender mais do evangelho. E nós não devemos perder o sentido do culto, que é de adoração a Deus, é de reverência a Deus, é de ensino da palavra com fidelidade. Meus queridos irmãos, o Evangelho não apenas confronta os nossos sentimentos ao ponto dele nos magoar. Eu sempre falo, o Evangelho ele mata o nosso ego. Ele mata. Você entende o que é isso? O que o Evangelho faz com a gente? Ele destrói o nosso ego e nos rende à vontade dele, não à nossa vontade, mas à vontade soberana de Deus, e nos coloca ali aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se você não vai numa igreja que está fazendo exatamente isso, meus irmãos, não perca o seu tempo. Não perca o vosso tempo. Devemos voltar à adoração, à essência de adoração do culto, dos mandamentos, do zelo pelo Evangelho, da gratidão ao nosso bom Deus, de uma sensibilidade de entender quem Deus é, a sua santidade, de quem nós somos, pecadores que precisamos do Senhor. Que nós devemos andar em santidade, caminhar em santidade porque Ele é santo. E assim também nós devemos ser. Devemos voltar para essa essência, meus queridos irmãos. Menos ritos, menos tradições, menos religiosidade, mais compaixão, mais amor ao próximo, mais de Jesus, mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E menos da religião farisaica. Vamos orar, meus queridos. Senhor,
Te glorificamos, bendizemos o seu bendito e maravilhoso nome, Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Pai, porque podemos ver o Senhor Jesus ousado que Ele era, Pai. E podemos aprender, Pai, que nós não somos nem um pouco ousados, Senhor. Que nós somos receosos, Senhor. Muitas vezes somos omissos. Muitas vezes não queremos sair, Senhor, da nossa zona de conforto. Muitas vezes, Senhor, não saímos do nosso status quo, Senhor, mas ficamos ali, Senhor, como mortos-vivos, Senhor. Ó, Pai, nos ensine, Senhor, a sermos cristãos ativos, Pai. A vermos os textos bíblicos, encararmos as realidades e a seriedade do seu Evangelho. Como Paulo diz aos Romanos, Pai, que devemos considerar não somente a bondade de Deus, mas também a severidade do Senhor, que assim também nós podemos fazer, Pai. Nos guie, Senhor, conforme as suas veredas, os seus caminhos, Pai. Nos ajude, Senhor, a cada dia viver de acordo com o seu Evangelho. No nome de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém.